5. Aleluia. 1 Pedro no capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo de número 6. Aleluia. Estamos felizes. E quem não está vai ficar. Deus tem coisas boas para nós. Amém. 1 Pedro capítulo 5. Meus irmãos, esta sexta-feira eu tive o privilégio de, depois de praticamente 3 anos, ministrar em um retiro de jovens. E eu saí de lá com um gás tremendo, porque foi maravilhoso ver quase 50 jovens reunidos. Vão estar lá até amanhã, mas reunidos em nome do Senhor Jesus. E o tema que os reuniu foi aproximando-se do coração do Pai. Ver uma geração agora buscando a presença de Deus, isso é maravilhoso. Amém? Acharam 1 Pedro capítulo 5? Então podem se assentar com a Bíblia aberta, por gentileza. Nós vamos ministrar a partir do versículo de número 6. E eu quero continuar falando sobre o Deus do sempre. E o Deus do sempre, Ele vê. Eu ganhei um livro bastante interessante alguns anos atrás, e esse livro se chama As Faces de Nova York. E é um livro bastante peculiar, gente, porque esse livro não tem nada escrito, pelo menos não nas páginas primeiras. Você tem que pegar as últimas páginas desse livro, e daí você vai ver o número e vai ver do que se retrata, o que aquela foto era a respeito. É muito interessante esse livro. Só tem fotos. Esse livro ele fala muito mais, ou melhor, ele fala muito, e tem um ditado que fala que uma foto fala mais do que 1000 palavras. Esse livro ele é muito profundo. Ele tem fotos de mendigos, tem fotos de desperdício de comida, tem fotos de banquetes, tem foto de brigas e desentendimentos no trânsito, tem fotos de pessoas acabadas ao lado de um caixão. Enfim, são fotos que realmente não precisam de legenda, não precisam ser escrito do que se tratam, mas quando você vê, elas realmente falam com você. A questão é que muitas pessoas nem sabiam que existia um livro como esse. E só entende o conteúdo desse livro à medida que você pega na mão e você começa a folhear as suas páginas. Eu fico pensando na inspiração de quem fez esse livro. E fico pensando também em como essas fotos falaram com ele, porque no meio de milhares ele escolheu aproximadamente 200. Esse livro pode ser comparado com as nossas vidas. Todos nós passamos por situações e por inúmeras imagens que nos rodeiam, e nós mesmos, por tantas vezes, pensamos que é o lugar que estamos, a situação que estamos vivendo é a fotografia que define a nossa vida. E que acabam, por tantas vezes, falando, sem a necessidade de nós abrirmos os nossos lábios. Eu queria convidar os irmãos para nós, uma vez mais, fecharmos os nossos olhos e fazermos mais uma oração. Deus, eu sei que o Senhor vê. Não há dúvida no meu coração. E eu tenho fé que o Senhor vê todas as coisas. Não só o bom, não só o mal, mas tudo que está no meio disso. E eu quero lhe pedir, Senhor, ou melhor, eu quero lhe dizer muito obrigado. Porque o Senhor observa todas as coisas. Muito melhor do que nós. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Há algumas semanas nós estamos falando sobre isso, sobre o Deus do sempre. E com isso nós queremos reafirmar que o nosso Deus, ele nunca muda. O nosso Deus, ele é. Ele era ontem, é hoje, será eternamente. E da mesma forma como ele se movia, quando nós lemos e vemos as páginas da Bíblia, da mesma forma como ele se movia nas vidas passadas, ele se move na minha vida e na sua vida nos dias de hoje. Ele tem caminho específico para cada um de nós. E às vezes nós estamos andando lado a lado e alguém está feliz com a caminhada e alguns estão tristes com a caminhada. O meu intuito com esta ministração de hoje não é outro senão de evidenciar como ele se move, como nós podemos experimentá-lo em nossa vida aqui e agora, independente da circunstância. O nosso Deus não é aquele amigo que só aparece para o dia da festa. O nosso Deus é aquele amigo que também está conosco na hora do choro. O nosso Deus é aquele que se move em todas as situações e por isso nós devemos ter os nossos olhos abertos também. Eu falei na primeira ministração sobre o Deus do sempre. Eu falei que o nosso Deus, ele fala. O pastor Elias, creio que há 2 semanas atrás, ele ministrou enfatizando o fato de que Deus, ele ouve.
E é uma beleza saber que o nosso Deus ouve, que Deus serve as nossas vidas e que nós servimos a um Deus cujos ouvidos estão sempre abertos para nos ouvir, estão sempre abertos para escutar aquilo que nós temos para falar. Salmo 115 fala que nós temos um Deus que nos abraça, nós temos um Deus que anda conosco, nós temos um Deus que se move em nossas vidas. Na verdade, o sentimento que nós temos para falar sobre esse Deus é que o nosso Deus, Ele ouve, o nosso Deus fala, mas o nosso Deus, Ele também vê. E entendendo que o nosso Deus vê, significa que o nosso Deus, Ele se importa com as nossas vidas. E tem muitas pessoas que ficam dizendo: Deus se esqueceu de mim. Deixa eu te lembrar que Ele não se esqueceu, Ele está com você todos os dias até o último momento da nossa vida, onde na verdade começa a verdadeira vida. O livro que eu citei, meus irmãos, no começo dessa mensagem, ele mostra inúmeras pessoas que jamais pensaram que seriam vistas, e muito menos que as suas vidas se tornariam uma história que alguém futuramente viesse a ler. Eram pessoas anônimas que estavam em algum determinado lugar e de repente alguém resolve marcar essa vida e através dessa vida ver que outras vidas podem ser marcadas. Na verdade, o sentimento comum entre estas pessoas era que elas estavam esquecidas. Todas as fotografias que tem dentro desse livro, no final das páginas está escrito: essas pessoas não sabiam que estavam sendo fotografadas. Estavam completamente esquecidas. Você já teve esse sentimento? De estar passando por alguma coisa e pensar que você está esquecido? Já passei, todos nós já passamos, e sem dúvida nenhuma isso nos traz muita inquietação. Certamente todos nós já tivemos em um determinado momento das nossas vidas esses questionamentos, essa sensação de estar sendo esquecido, de estar esquecido. Eu creio até que alguns estão vivendo essa situação no dia de hoje, porque senão Deus não teria inspirado essa palavra ao meu coração para estar ministrando à igreja nessa data. Talvez por um grande problema você esteja dizendo que você é incapaz de vencê-lo. Talvez a evidência de uma corte que está se aproximando e você está dizendo que você não tem recursos, não sabe o que fazer. E você está dizendo: estou esquecido. Não, você está sendo cuidado. Deus está do seu lado. Talvez algumas percas que estão sendo acrescidas na calculadora da sua vida. E daí você já não tem mais a tecla do somar, você só tem a tecla que diminui. Eu estou perdendo, estou perdendo, estou perdendo. Mas deixa eu te lembrar que quem coloca a vírgula na conta é Deus. E na hora certa as coisas mudam e o nome dele é glorificado. Talvez você esteja sentindo a falta de trabalho, a preocupação porque chegou agora e as dificuldades são tantas, as contas estão chegando, tudo está se acelerando. Olha, hoje Deus vai falar claramente para você que Ele te vê e Ele te ouve. Talvez você esteja preocupado por causa da deslealdade no trabalho, por parte dos concorrentes que dão preços injustos, que vão lá e cobram qualquer coisa para dizer que fazem a mesma coisa que você, e daí você se sente injustiçado. Deus, o que está acontecendo? Todos trabalham e eu estou aqui parado. Talvez seja o mal que insista em tocar na sua vida, e você já não sabe mais por que tantas doenças, tantas contas de hospital, porque tantas visitas no médico, você já não sabe mais para onde que começou tudo, e você está no meio dessa situação. A questão em todas estas e outras circunstâncias não é o que você está passando. É que Deus, o Senhor, está vendo tudo isso. Não há nada que aconteça nas nossas vidas que o Senhor não saiba. Realmente nessa pergunta que nós fazemos: Deus, o Senhor se esqueceu de mim. O que nós estamos perguntando não é isso. A pergunta é: Senhor, o Senhor se importa comigo? O Senhor olha para a minha vida. O Senhor está olhando para a minha vida. E essa era a mensagem, meus irmãos, que nós vamos ler aqui em 1 Pedro. Era a mensagem que Paulo manda, melhor, Pedro está mandando para os cristãos da Ásia Menor, que hoje é a Turquia, que estavam perguntando a Pedro, estavam questionando a Pedro. Eles estavam vivendo uma intensa perseguição, eles estavam sendo abusados, discriminados, eles tomavam vantagem, estavam tomando vantagem deles. Alguns estavam até mesmo morrendo por defender a sua fé. Essa era a situação aqui. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, escreve para encorajar esses crentes e manter a sua confiança em Jesus.
Meus irmãos, não importa a circunstância, não importa se está tudo escuro, deixa eu te lembrar que quando nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé, as coisas se esclarecem, o dia nasce, o sol uma vez mais se levanta e nós sabemos que há vitória. Essa palavra, meus irmãos, é para fazer com que esse sol venha brilhar uma vez mais na sua vida, na minha vida, para que a gente saia dessa casa nessa manhã com a certeza, o que estamos passando não é o fim, mas o fim está no Senhor, e no Senhor as coisas são perfeitas. Pedro relembra a eles de que Deus vê e que se importa com eles. Deus relembra que no meio da perseguição, no meio da dificuldade, no meio das lutas, Deus está presente. Mas Pedro não relembra eles dizendo assim: olha, fiquem tranquilos, não levantem-se. Pelo contrário, vamos ler o que está escrito. 1 Pedro 5, no versículo 6, Pedro começa dizendo assim: humilhai-vos. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Mas resistirem firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ou seja, eles não estavam sozinhos, o mundo inteiro estava padecendo. A palavra não era só para eles aqui na Turquia, mas é para nós aqui em Tampa no dia de hoje. Olha, nós temos que nos humilhar na presença do Senhor, porque a seu tempo Ele nos exalta. Aleluia. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia. Meus irmãos, assim como Deus usou Pedro com essa carta para edificar a vida desses irmãos, hoje essa mesma carta vai edificar as nossas vidas. Essa manhã não vai ser diferente. O doce Espírito Santo está aqui desde o primeiro segundo que esse microfone foi ligado, e a palavra é para nós. Eu quero em Deus compartilhar 4 verdades com os irmãos. Cada uma delas está firmada não na ideia, não no sentimento, mas está firmada na certeza de que Deus vê e continua vendo. Não somente que Deus viu no dia de ontem, não, Deus continua vendo hoje. O nosso agora, o nosso amanhã já está nos olhos do nosso Deus. E eu quero convidar você para nós partirmos para esses 4 pontos nos perguntando: o que Deus vê? Porque tem algumas pessoas que pensam que Deus só vê as coisas boas que nós fazemos. Mas a verdade é que Deus vê muito mais do que nós pensamos. Em primeiro lugar, Deus vê aquilo que nós fazemos. E tem algumas pessoas que quando são tocadas pelas lutas, quando são tocadas pelas dificuldades, a primeira coisa que elas fazem é erguer a cabeça para o céu e reclamar com Deus. Erguer as mãos talvez para o céu e dizer: Deus, mas por que isso acontecendo comigo? Deixa eu te lembrar que Deus vê todas as coisas. E pelo fato dele ver, e eu quero que você guarde na sua mente hoje, Deus vê todas as coisas. Eu quero que você tenha certeza absoluta que não importa a forma como você reage, mas importa a forma como o nosso Deus age. E toda ação traz uma reação. E a ação do nosso Deus vai trazer vitória para a minha e para a sua vida. E glórias ao nome do Senhor Jesus. O Salmo 33, 13 a seguir diz assim: o Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. Aleluia! São todos os filhos dos homens, não são alguns, não são os santos, não são aqueles religiosos, não, Ele vê todos, a cada um de nós. Do lugar da sua morada, Ele observa todos os moradores da terra. É Ele que forma o coração de todos eles, e é Ele que contempla todas as suas obras. Não são só as boas, não são só as ruins, não. Deus olha todas as nossas obras. Então talvez você esteja imaginando o que é que Deus está fazendo. Porque se Deus está olhando e as coisas continuam talvez piorando, indo cada dia de mal a pior, o que é que Ele está fazendo? Vamos nos lembrar o que Deus está fazendo. Ele está assentado em seu trono. E Ele nunca é pego de surpresa.
Quando o diagnóstico chega na tua mão, deixa eu te lembrar que Ele está sentado no trono. Quando o problema chega à sua porta, deixa eu te lembrar que Ele está sentado no trono. Quando os problemas chegam na sua vida, quando seus filhos começam a te dar problema, quando talvez o seu relacionamento não esteja bom, Deus continua assentado no trono. E quem está no trono, governa. Tem controle para essa situação que nós estamos. Ele está sentado no seu trono, meus irmãos, olhando toda a sua criação, observando as suas regras e olha, reinando. Ele continua sendo o mesmo, trabalhando os seus planos não para que o seu mundo, mas trabalhando os planos para que o mundo e para que as nossas vidas venham a chegar no ponto em que Ele e somente Ele seja glorificado. Em meio a tudo isso, em meio a olhar por um mundo, meus irmãos, que está virado de ponta cabeça. O nosso mundo está esquisito demais, gente. Crianças saindo para ir para a escola de manhã, sem saber que é o último adeus aos seus pais, porque um doido que não teve pai, não teve mãe, resolve chegar na escola e acabar com a vida de uma porção. Que mundo mais de ponta cabeça está esse? E daí você fica perguntando aonde está Deus. Deus continua sendo Deus. E assim como Ele permitiu que viesse a dor, vem consolo para essas famílias em nome de Jesus. Eu e você temos que fazer a nossa parte. Então, ao invés de ficar chorando na frente da televisão e ver que notícia triste, desliga a televisão e vai orar ao Senhor. E peça que o doce Espírito Santo visite essas famílias e traga paz e segurança a eles em nome de Jesus. Esse mundo está completamente virado do avesso. Mas em meio de todo esse avesso do mundo, Deus continua olhando as nossas atitudes. Porque talvez nós não tenhamos tido uma notícia tão ruim quanto esses pais essa semana. Mas talvez a gente tenha tido uma notícia que não seja boa. E daí talvez as nossas reações não sejam boas. Provérbios 5:21 diz assim: porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e Ele considera todas as suas veredas. Deus vê as nossas reações, meus irmãos. Ainda Provérbios 15:3 diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Deus vê todas essas coisas. Mas a Bíblia também diz que Ele está buscando por aqueles que são fiéis a Ele. Por aqueles, meus irmãos, que não importa se chove ou faz sol, mas que continua glorificando o nome do Senhor. Por aqueles que têm a sua fé firmada, dizendo: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim Ele se manifestará. Por aqueles que continuam dizendo: a minha fé não está naquilo que eu vejo, mas naquilo que eu tenho. Eu sei que eu vou vencer. Segundo Crônicas 16, a partir do versículo, 16:9, só a parte A diz assim: porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é totalmente dele. Ou seja, Deus vê todas as coisas. Mas é importante nós relembrarmos as palavras de Jesus em Mateus no capítulo 6, a partir do versículo 4. Para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Ou seja, tem coisas, meus irmãos, que são nossas, mas Deus está olhando, e Ele recompensa todas as coisas que nós fazemos. Então nós não precisamos esperar o melhor momento da vida para abençoar alguém, não, de forma alguma. Pode ser no pior momento da vida. Ninguém aqui é tão pobre que não tenha nada para dar a alguém. Nós estamos no Senhor, e no Senhor nós podemos fazer coisas boas, independente da situação que estamos. E quando orardes, não sejam como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, e orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Eu entendo também que tornar público as dores que nós temos para todo mundo, e pedir que todo mundo responda por nós: ora por mim, ora por mim, ora por mim, e você não ora por você mesmo. E a palavra de Deus diz: olha, fecha a porta do teu quarto, busca o teu pai, fala com ele em segredo, e tenha certeza que em segredo vem resposta dele para o seu coração. Jesus, um pouco mais para frente, ainda em Mateus, no capítulo 25, Ele deixou registrado algo que é maravilhoso para nós, meus irmãos. Ele ensinou sobre a recompensa eterna, dizendo: olha, quando você, não é o seu irmão, é você, quando você
você alimentar o faminto, visitar o enfermo, visitar o encarcerado. Ou seja, Deus está observando tudo. Ele não está falando se você estiver de bom humor, se as coisas estiverem boas na sua vida, se você achar que esse é o momento. Não, Ele está falando se você, independente de como você está, tem coisas que você ainda pode fazer. Se você fizer essas coisas e pensar que ninguém viu, se você atender um enfermo, visitar um enfermo, encarcerado, alimentar o faminto, olha, se você fizer coisas pequenas que talvez o teu pastor não reconheça, teu marido não veja, tua esposa não saiba, teus filhos não deem valor, talvez até mesmo a pessoa em que você atendeu não diga nada para você, nenhum obrigado, deixa eu te lembrar que Deus vê dos altos céus e Ele mesmo te recompensa. Deus vê as nossas ações e a nossa obediência e vai nos recompensar pelas mesmas. É interessante, porque tem muitas pessoas que quando vê a situação apertada, daí lembram da irmã Maria do Monte lá no Brasil, porque ela é humilde, mora numa casinha lá no final do bairro, porque está tranquila, essa já está no céu, mas é a mais conhecida. Mas daí vamos ligar para lá, porque ela tem palavra para mim. Meus irmãos, eu conheço pessoas ricas, que são mais humildes do que eu. Então não é naquilo que a pessoa aparenta, não, de forma alguma. Talvez a resposta daquilo que você precisa esteja sentado aí do lado de você mesmo. Você não precisa ligar para Maria do Monte. Você pode ligar para o Marcelinho, pode ligar para o irmão Newton, pode ligar para o Ednelson, pode ligar para qualquer um e dizer assim, eu preciso de uma oração. E tenho certeza absoluta que quando dois concordarem na terra, Deus faz no céu. Esse é o tempo de nós abrirmos os nossos olhos. Não é correr atrás de palavra, correr atrás de profecia, não. Nós temos que correr atrás do Senhor. E se tem um lugar que o Senhor está, é aqui, ó, na minha, na sua vida. Deus está no nosso meio. E não é só na hora da congregação, não. Deus está nas nossas vidas 24 horas por dia. Deus vê. E só o fato de saber que Deus vê deve nos motivar a permanecer no caminho. Não é fugir da prova, não é fugir da luta, mas é permanecer no caminho. Não importa a circunstância, Ele a vê. E também vê o que nós fazemos enquanto nós estamos trilhando por ela. Ele também vê as nossas desobediências e os nossos pecados. Que bom seria que nós já tivéssemos alcançado o grau de ser santos. Mas isso só vai acontecer no céu. Enquanto isso, nós continuamos, às vezes, tropeçando nas nossas palavras, às vezes erramos, pecamos, nós somos assim. Mas o nosso Deus nos ama. Jeremias 16, 17 diz assim, porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos. Não é só quando a gente vem para a igreja, esse caminho é bom. Não é só quando a gente vai fazer uma visita, esse caminho é maravilhoso. Mas Ele vê todos os nossos caminhos. Ninguém se esconde de diante de mim, nem se encobre sua iniquidade aos meus olhos. Deus nos sonda, Ele sabe. E meus irmãos, deixa eu falar para vocês que a porta da graça ainda está aberta. E se pecou, confessa e deixa e receba do Senhor misericórdia. Salmo 90, versículo 8 diz assim, diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto. Não tem o que se esconda, meus irmãos, diante da luz. Na luz todas as coisas aparecem. E está assim, olha, os nossos pecados ocultos, ou seja, até aquilo que a gente não revela nem para nós mesmos. O pecado está lá tão encruado, tão dentro. Mas deixa eu te lembrar, não tem o que se esconda de Deus. Mas Deus, quando vê, Ele está disposto a perdoar. Talvez você pense, Ele não vai se dar conta do relatório falso que eu fiz essa semana. Ou da conta que aumentei. Olha, foram 5 pés de taia. Deixa eu cobrar 500, porque não tem problema nenhum. O dono tem dinheiro. Talvez você pense que nas contas, nas notas que você está fazendo, é só você e as notas. Deus está vendo. Você está precisando de trabalho, está precisando de recursos, ore ao Senhor e Ele multiplica a partir da fidelidade. Você não precisa roubar de ninguém, isso é roubo, não tem outra palavra, isso é roubo. Forjar nota e pensar que está fazendo bem, esqueça. Faça a nota sincera, seja sincero nos seus dízimos, nas suas ofertas. E olha, façam prova do Senhor para você ver se Deus não te abençoa. Para você ver se Deus não abre as portas, as janelas dos céus. E olha, entra com você nas promessas dizendo, você será abençoado. Aleluia,
Talvez você fique pensando que mudar as notas, mudar as coisas, ninguém vê. Não, tá tudo certinho aqui, o patrão pagou, tá legal. Nada foge aos olhos de Deus. Ele sabe todas as coisas, Ele sabe da sua pequena mentira, Ele sabe dessa pequena traição, Ele sabe das coisas pequenas, meus irmãos, que na tua cabeça são pequenas. Mas deixa eu te lembrar que não tem tamanho de pecado. E a Bíblia diz que nós devemos confessar os nossos pecados para alcançar misericórdia. O nosso Deus continua sendo um Deus perdoador. Hebreus 4:13 diz assim: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Não há. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. O Senhor vê todas as coisas e um dia nós vamos estar diante dele. Nada foge aos seus olhos. Ele vê todas as coisas. Ele não vê só a nossa fidelidade, mas Ele vê também a nossa infidelidade. Ele não vê só a nossa obediência, mas Ele vê também a nossa desobediência. Pedro deseja que os crentes aqui em meio à perseguição saibam, tenham bem claro na sua mente, que Deus vê, e que o processo da exaltação era pelo caminho doloroso da humilhação. Ou seja, humilhai-vos, porque se humilhando, vem exaltação. O conhecimento de Deus deve nos motivar a permanecer na caminhada. Ele vê tudo o que nós fazemos. Em segundo lugar, Deus vê o que nós não vemos. Por quantas vezes acontece alguma coisa e pergunto para você: você não viu? Não vi. Por quantas vezes a pessoa vai dar ré no carro e bate num poste? Você não viu o poste? Não vi. Por quantas vezes entramos num buraco e não vi. Mas o nosso Deus, Ele vê tudo. O nosso Deus, Ele vê aquilo que nós não vemos. Relembra onde Deus está posicionado. E às vezes é o posicionamento que faz toda a diferença. Anos atrás nós fomos para Chicago, gente, essa cidade é maravilhosa, mas é um frio e tem um vento, o vento corta. E nós subimos num prédio muito alto, mais de 100 andares, e lá de cima eu olhei e eu via onde a gente ia depois desse prédio. E eu falei assim: está logo ali, eu acho que deu uns 15 minutos. Só que depois que nós descemos, deu mais de 1 hora de caminhada, quase 1h30. E com o pastor Vanderlei e com a irmã Marilinha. Dizendo: não, é logo ali, eu vi lá de cima, está aqui pertinho. O nosso Deus vê o que a gente não vê. E vamos lembrar onde Deus está posicionado? Nós estamos aqui, a nossa visão é uma visão, olha, às vezes até é horizontal, mas a gente não vê muita coisa. Quantas vezes termina o culto e eu vou ver que teve irmão, passo mensagem para os irmãos: como que vocês estão? Não lhe vi na igreja. Não, pastor, eu estava lá. E daí eu vou ver as fotos de tarde e realmente estavam lá. Porque a visão nega, a visão falha. Mas vamos lembrar que onde o nosso Deus ele está posicionado. Ele está reinando sobre toda a criação. E isso nos leva à sua soberania. O nosso Deus, Ele é soberano. Alguém aqui já viu Deus fazer alguma coisa errada? O nosso Deus não erra. O nosso Deus é soberano. Então aquilo que eu estou vivendo é para mim viver. Aquilo que você está vivendo, Afonso, é para você viver. Aquilo que cada um de nós estamos vivendo, meus irmãos, é para nós vivermos. A boa notícia é que não é para a nossa morte. Não, é para a glória do Senhor. Ele está reinando sobre toda a criação. E daí nós pensamos na sua soberania. Ele vê coisas de uma forma tão diferente da nossa, meus irmãos. Por causa do lugar onde ele está posicionado. Ele tem uma perspectiva diferente e vê coisas que nós não vemos. Por exemplo, ele não só vê a nossa obediência ou desobediência, mas ele vê a intenção do nosso coração. Ele vê o porquê nós obedecemos ou desobedecemos. Ele sonda os nossos corações. Jeremias 17:10 diz assim: eu sou o Senhor, eu esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. Esse é o nosso Deus. Provérbios 21:2 diz assim: todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor, Ele sonda os corações. Ou seja, Ele sabe a intenção pela qual nós fizemos ou fazemos aquilo que nós fazemos. Ele vê todas as coisas. Ele não vê só as nossas bobagens,
bobagens, Ele não vê as vezes em que nós estamos completamente confiados, não. Ele vê o nosso coração, Ele sabe a intenção do coração. Você se lembra quando Samuel foi ungir o próximo rei de Israel? Que os filhos de Jessé começam a passar e de repente ele diz assim, eu acho que é esse vai ser. Mas Deus, Ele não olha a aparência, Deus olha o coração. É no coração que procedem as saídas para a vida. Deus vê, meus irmãos, o que nós não vemos. E isso é fantástico, isso é maravilhoso. O pastor Elias ministrou sobre a oração, o Deus do sempre que ouve. Mas pensem comigo em orações não respondidas. Talvez seja essa a oração que você está fazendo agora que você não tem resposta, ou não teve resposta até então. Porque às vezes Deus não responde às nossas orações de acordo com o que nós oramos. Por que Deus não faz do jeito que nós pensamos? E a resposta é muito simples, é porque Ele é Deus e Ele manda. E se fosse para fazer do nosso jeito, meus irmãos, talvez o nosso mundo não fosse tão bom como é, com lutas e com provas. Porque se tem um momento em que eu sinto a presença de Deus, é quando eu estou enfrentando uma dificuldade. Ele conhece, Ele sabe. E Deus não responde às nossas orações porque nós oramos, como nós oramos às vezes, é porque Ele vê as coisas que nós não vemos. Deus é o controlador aéreo das nossas orações. Nós não oramos para baixo, nós oramos para cima. As nossas orações chegam para Ele como cheiro suave. Isso já devia alegrar o nosso coração. As nossas orações são como um incenso, meus irmãos. Olha, nós oramos e elas estão subindo e está lá o diabo tentando agarrar, mas é fumaça. Mas está o meu Deus lá em cima. A tua oração chegou como cheiro suave. Tem resposta para a tua oração. O inimigo não detém as nossas orações. Elas têm que ser direcionadas ao nosso Deus. E é por isso que eu digo que Ele é o controlador aéreo das nossas orações. Lembre-se que nós não sabemos pedir como convém. Mas vamos pensar um pouquinho também. Porque durante o ano passa milhões de pessoas voando sobre a nossa cabeça. Milhões. Tampa já foi a cidade, o aeroporto de Tampa foi o aeroporto com o maior número de voos por minuto em toda a nação. Pense que são milhões de pessoas que estão aí, mas o problema dos acidentes aéreos não acontecem lá, acontecem aqui, na terra. Nem deveria chamar de acidente aéreo, porque se espativa no chão. Mas pensem comigo que os aviões estão lá, os pilotos muito bem preparados, mas quem que controla esses homens? É aquele que está sentado na torre, vendo o tráfego aéreo, decidindo, você tem que ir para a direita, você vai para a esquerda, vai reto, tá, a velocidade é essa, você tem que fazer, vai por aqui, e vai por aquilo que está sendo falado, porque senão o acidente é certo. Só isso fez o meu coração ferver essa manhã. Porque esses homens estão aqui na terra colocando diariamente peças de quebra-cabeça nesse tráfego aéreo para que não aconteça nenhum acidente. Então o homem consegue fazer com que as coisas vão pelo caminho certo. Mas Deus cuida do céu, gente. Deus cuida da terra. Deus cuida do mar. Deus cuida de todas as coisas. E são os seus olhos que estão por aí cuidando de tudo, encaixando todas as coisas para que elas sejam perfeitas. Ele vê a causa e o efeito de todas as escolhas e ações do homem no mundo. E por isso nós podemos acreditar, meus irmãos, na promessa que talvez seja o texto áureo de muitos aqui. Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. São todas as coisas, não são algumas coisas. Não são aquilo que nós achamos que é bom, maravilhoso para o nosso crescimento, não. São todas as coisas, é um conjunto. E quem que está no controle das todas as coisas, a não ser o meu Deus, o seu Deus, que está sentado no santo e sublime trono, dizendo tudo está ao meu controle. Pandemia, nós vimos pessoas desesperadas, orando demais nesse período, meus irmãos. Em nenhuma das orações eu encontrei um Deus desesperado, puxando os cabelos da cabeça, dizendo o que eu vou fazer. Eu encontrei a Deus sempre no mesmo lugar, no seu santo trono,
Cheguei com Ele com confiança, a todos os tempos, assim como os irmãos também. E olha onde nós estamos, meus irmãos, a pandemia está praticamente erradicada para a glória do Senhor e vai sumir. E se vier outras, nós vamos continuar dependendo das mãos do nosso Deus. Ele é a nossa vacina, Ele é o nosso escudo. Nós temos vitória, é nele. Eu creio que você concorda comigo que assim como o nosso entendimento é limitado, porque nós lemos esse texto de Romanos, nós gravamos esse texto na escola dominical e às vezes nós ficamos pensando que são algumas coisas que cooperam. Mas na verdade são todas as coisas. Então assim como o nosso entendimento é limitado, a nossa visão também é limitada. Mas a de Deus não. E essa deve ser a maior razão para nós adorarmos o nome do Senhor. Essa deve ser a razão para nós nos congregarmos, independente do dia. Mas quando chegamos com júbilo no coração para dizer: o Senhor é merecedor de honra e de glória. John Piper disse: Deus sempre está fazendo 10.000 coisas na sua vida. E talvez você só tenha percebido 3 delas. A nossa vida não são só circunstâncias ruins. Tem muita coisa boa acontecendo. Enquanto nós temos tanto, às vezes, ou melhor, às vezes estamos nos prendendo com um problema, nós não estamos vendo aquilo que Deus está fazendo. Deus tem colocado pão na nossa mesa, nós escolhemos a roupa para sair de casa, alguns escolhem o carro para sair de casa. E isso não é outra coisa senão o cuidado do Senhor. Pessoas escolhem trabalho, meus irmãos. No meio da pandemia, minha sobrinha trocou de trabalho 4 vezes. Todas as vezes que eu ligava a saber deles, tio, hora que eu estou começando um trabalho novo. E graças a Deus, sempre um trabalho melhor do que o outro. Deus tem nos abençoado de uma forma tão grande, meus irmãos. Muito sem falar a língua, mas está aí, ó, final de semana está o cheque no banco, está o patrão pagando, meus irmãos. Deus é maravilhoso. Ao seu nome, glória eternamente. Deus vê tudo. Nós não percebemos as coisas ao nosso redor. E Deus vê mesmo o que nós não vemos. Ele também vê o nosso adversário rugindo como um leão ao nosso derredor. Ao derredor. Isso significa que ao redor está o leão da tribo de Judá, que nos garante a vitória. Mas ele vê que o nosso adversário está ao nosso derredor, pronto a nos devorar. E daí essa batalha espiritual que nós estamos lutando. Pedro aqui está encorajando os nossos irmãos em meio à perseguição a não ficarem tão presos naquilo que vem ao seu redor. Estão te perseguindo, estão te maltratando. O que está acontecendo? Estão matando os irmãos por causa da fé. Não fiquem olhando para isso, não. Não fiquem olhando para o diagnóstico que chegou. Não fiquem olhando para o exame que não saiu o resultado. Não fiquem olhando para o médico que você está pensando em ir já fazem 6 meses. Não fique olhando naquilo que um doutor vai falar para você no dia que você se sentar na frente dele. Não fique pensando naquilo que o advogado vai dizer daqui a 2 anos. Não fique pensando, meus irmãos, naquilo que por tantas vezes te faz sofrer sem necessidade. Não fique pensando na tua conta bancária no domingo e as contas que você tem que pagar na segunda-feira. Não fique pensando que o aluguel está chegando e talvez você não tenha todo o dinheiro. Pare de pensar nisso. Não fique pensando no extrato do teu cartão de crédito, que às vezes não para de crescer. E o limite eles vão te dando porque querem acabar com você mesmo. Notaram que você é um descontrolado. Não fique se preocupando com os papéis do divórcio que estão em cima da mesa, esperando uma assinatura. Não fique colocando seus olhos naquela passagem que você comprou, dizendo assim: eu vou embora nesse dia. Não fique olhando para o contrato do aluguel que está vencendo, é aluguel que está subindo, e casa que não se acha, apartamento que não se tem. Ou seja, não é o que está se opondo a nós, não é aquilo que está se levantando e que está aí todos os dias, e todos nós estamos sujeitos, passíveis a isso. Mas vamos nos lembrar e nos lembremos hoje contra quem é a verdadeira batalha. A nossa batalha é contra Satanás e contra as forças das trevas. Mas para isso, meus irmãos, a Bíblia nos deixou o segredo. A armadura de Deus, ela é suficiente. E não sou eu que visto a armadura em nenhum de vocês. Não, somos nós que nos revestimos com essa armadura. Então, se tem um tempo para nós nos apegarmos em Deus, é agora, é hoje. Nós não sabemos se teremos amanhã. Diante de tudo isso, você consegue entender um pouco mais claro porque nós precisamos desesperadamente de Deus.
Porque não é a nossa ação, ou melhor, a nossa reação. Porque tem uns que reagem bem com problemas. Dormem do mesmo jeito, outros perdem o sono. Mas não é a nossa reação. O que nós precisamos desesperadamente, meus irmãos, não é resposta para os problemas, mas é de Deus. Desesperadamente. Eu passei a semana inteira escutando aquele louvor, eu te busco, eu te busco, eu te busco. Eu te busco. Meus irmãos, que essa seja a nossa sede, ou talvez a música na nossa mente. Buscar ao Senhor desesperadamente, porque Ele vê o que nós não vemos. Pedro está dizendo a esses irmãos, olha, permaneçam firmes, porque será a fé que os fará enxergar que essa batalha espiritual será vencida para a glória do Senhor Jesus. Deus vê, meus irmãos, o que nós vemos. Deus vê o que nós não vemos. E em terceiro lugar, e termino no quarto rapidamente, Deus vê aquilo que nos abala. Porque não é o fato de Deus estar vendo que nós estamos preparados para as coisas que nós passamos. Quem que nunca recebeu uma notícia que as pernas tremeram? O rei Josafá recebe uma notícia que nações estavam chegando e não estavam vindo para tomar café. Estavam vindo para destruir eles. E a Bíblia fala que esse homem temeu. Mas é maravilhoso o que ele fez depois de temer. Porque ele chama todos na congregação, vai na parte nova, e ele faz uma oração tremenda. Deus, nas tuas mãos está a força e o poder. E não há quem possa te resistir. Nós precisamos, meus irmãos, ter a certeza que mesmo que as nossas pernas tremam, que o nosso coração esteja firmado na rocha, como diz a canção, na rocha eterna, firmado estou eu. Não importa o que venha, não importa se estamos preparados, porque Deus vê aquilo que nos abala. Eu preciso que você saiba essa manhã que Deus continua te vendo no meio da tua dor, no meio da tua agonia, no meio do teu sufoco, no meio da sua crise emocional, talvez de pânico, no meio dos seus desafios, no meio da sua confusão, no meio das suas lágrimas. Deus te vê. E essa afirmação me leva à história de Agar. Em meio a uma terra seca, em meio a um deserto, o desespero de ver o filho morrendo. Enquanto ela se afasta do filho, pensando, eu não posso ver o meu filho morrer. Deus não somente ouve, Deus não somente fala, mas principalmente Deus vê. Agar está cansada, como talvez muitos de nós estejamos. Particularmente estou orando por uma situação na nossa família que já tem quase 10 anos. E cansa ver a situação cada dia pior. E não é só porque eu quero ver a salvação, mas cada dia pior porque nós estamos envelhecendo a cada segundo. E na certeza de que Jesus está voltando. Então o meu tempo não é 10 anos que eu estou esperando, não. O meu tempo está sendo contado daqui para frente. Talvez seja hoje, talvez seja agora, que Deus me dê a resposta do que nós tanto queremos. Talvez seja hoje que Deus tenha dos altos céus a resposta que você precisa. Mas eu comecei esse dia da mesma forma de ontem, sabendo que Deus vê, Deus ouve, Deus fala. O Deus do sempre não muda, Ele trabalha em nosso favor. Aleluia, aleluia. Talvez você esteja como Agar, solitária, solitário. Se sentindo esquecido, esquecida. Olha, ninguém, estou longe da família do Brasil, aqui não tenho amigos. Que maravilha que você chegou aqui hoje, porque eu quero ser teu amigo, eu quero estar perto de você. E tem pelo menos mais uma centena de irmãos aqui que quer estar junto com você, que falta o teu nome na lista de contato deles, falta o teu nome na mesa para que possam participar de festas, de banquetes. Há amigos aqui em nome de Jesus. Talvez você esteja como Agar, dizendo assim, eu estou me sentindo desprezado, olha, eu estou me sentindo mal.
Falei para vocês que com a Covid esses dias, a coisa que mais me tocou foi eu me sentir sujo. Eu acho que eu tomava uns 4 banhos por dia, ainda que separado, porque o sentimento é terrível. Comecei a imaginar como que aqueles leprosos, quando chegaram perto de Jesus, chegaram. Mas eu me lembrei de como eles saíram de perto de Jesus. Então, nesse tempo, eu me sentia mal. Vou para o chuveiro, tomo um banho, mas depois eu volto para a cama ou para o joelho e eu recebo a visita do meu amigo, que não importa a situação que eu estou, ele é sempre presente. Então, nós não podemos nos sentir desprezados, mas nós temos que ter a palavra de Deus no nosso coração, que diz assim: olha, você não está desprezado, sabei pois que eu separei aquele que me é querido. Desprezado é uma coisa, ser separado é outra. Se Deus te tirou da onde você estava, glorifique o nome do Senhor, porque vem coisa boa para a sua vida. Agar com todos esses sentimentos, olha, um sol causticante, seu filho morrendo, desprezada, mas recebe uma boa notícia. A água, Agar tem água, abre os teus olhos porque tem um poço preparado. Meus irmãos, vamos abrir os nossos olhos porque a água na fonte, Jesus é a água que nós precisamos nesse momento. Aleluia. Deus, Ele se apresenta ao seu povo com variados nomes. Eu creio, pastor Jura, que nós podemos fazer uma série com os nomes de Deus. Porque está na hora do povo relembrar quem é Deus. Mas olha que essa mulher acha água e daí ela chama a Deus. E ela chama a Deus de El Roi. O Deus que me vê. Eu ministro nessa manhã com muita sinceridade e com muita autoridade do Senhor para te dizer que o mesmo Deus que está preparando água é o Deus que te vê. Ele sabe que não dá para continuar da forma como está. E Ele está aqui no nosso meio e o seu nome é digno de adoração. Esse El Roi é o Deus que nós servimos. O Deus que te vê. O Deus que nos vê. Ele vê o que nós estamos passando. E ao ver o que estamos passando, Ele age. Porque Ele se importa. Eu tenho certeza que todos nós já passamos por perto de situações que a gente vira o rosto para dizer: eu prefiro não ver do que ver e não fazer nada. Já fizeram isso? Essa semana. Você parou teu carro no sinaleiro e veio um mendigo. E sem dúvida nenhuma, na hora você lembrou que tinha uma mensagem celular, foi trocada de estação, você fez qualquer coisa. Nós somos assim. Há situações na vida que a gente prefere virar os olhos e dizer: não, se eu entrar, tem que ter diferença. Com todos os textos que eu li aqui, deixa eu te lembrar que com todas as misérias que nós temos, todas as situações que nós estamos passando, Deus nunca vira os olhos para o outro lado. Ele tem os seus olhos assentados em nossas vidas. Ele sabe que nós não somos dignos, mas continua sendo misericordioso. Então talvez nessa manhã não seja pela tua fé que você vai alcançar o milagre, mas talvez seja pela misericórdia de Deus. Ou pela fé ou pela misericórdia, a Ele glória, porque Ele é digno. Aleluia. Estou terminando aqui. Eu posso lhe dizer quanto conforto e esperança isso deve nos trazer. Saber que Deus vê. Saber que tem pessoas que viram o rosto para o outro lado, mas saber que Ele continua com os olhos em nós. Então eu te pergunto: o que está pesando no teu coração? Um relacionamento quebrado? Um ministério que está encalhado? Talvez seja a coisa mais pesada. Talvez pesa no seu coração porque um dia você foi abusado no passado. Verbalmente, fisicamente, sexualmente. E daí você está encalhado exatamente naquele lugar. Mas talvez
Seja um pecado oculto que você está, olha, se debatendo. Eu preciso ficar livre e não consigo. Eu louvo a Deus porque você chegou aqui nessa casa ainda em pecado. Porque na presença do Senhor há manifestação de perdão. Só Ele pode perdoar. E o conselho para todos nós, se pecarmos, não corramos. Ou melhor, vamos correr sim, para a presença dEle. Porque na presença dEle, Ele nos levanta e anda conosco. Talvez esteja pesando na sua vida as incontáveis contas, se empilhando na mesa ou na caixa de correio, que você nem passa perto mais para ver o que tem lá dentro. E você não sabe quando você terá um alívio. Talvez seja a espera do tão sonhado sonho americano, do seu documento, que já se tornou um pesadelo. Talvez seja a incapacidade de você ser pai, ser mãe. Deus continua fazendo milagres, meus irmãos. Deus continua fazendo milagres. Mas talvez seja um vício que você está lutando e que você não consegue vencer. Talvez seja uma doença, talvez seja uma invalidez, talvez seja a proporção do diagnóstico. Talvez seja a morte de um ente querido. Talvez seja esse o cenário seu e isso daí está fazendo você se tornar cativo do cenário. Não importa o que seja. Assim como esses cristãos na Turquia receberam e leram a carta de Pedro. Eu queria que você me escutasse hoje. E por isso que eu estou insistindo em todo esse tempo em dizer. Grave no seu coração. Deus vê. Família não vê. A igreja num todo às vezes não vê. Irmãos, olha, amigos mais próximos não veem. Às vezes teu pastor não vê. Mas Deus vê. E se Deus vê, isso me conforta. Porque Ele vê e se importa. Portanto, meus irmãos, lancem sobre Ele todas as vossas ansiedades. Pois Ele tem cuidado de vós. Mesmo com essas dificuldades, hoje nós chegamos aqui para celebrar o nome do Senhor. E isso significa que Ele tem cuidado de nós ao seu nome. Glória! Deus vê cada lágrima que cai dos seus olhos, Ele vê o seu sofrimento. Então não importa qual seja, deixa eu te falar que vai durar por pouco tempo, mesmo que dure pelo resto dos seus anos. Paulo lutou com um espinho na carne, falou, eu orei e o Senhor não tirou, então eu vou viver com o espinho, mas olha, no final eu estou contigo. Não importa, o que importa é uma eternidade juntamente com o nosso Senhor. 1 Pedro 5,10 diz assim, e o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Ou seja, Pedro estava falando, olha, humilhai-vos, saber que vocês vão ser exaltados, mas tem um fim, e o fim é glorioso. Essa mensagem, meus irmãos, é uma mensagem de esperança. O Deus do sempre vê. Ainda que não tenhamos palavras, Ele vê. Ainda que tenhamos atitudes erradas, Ele vê. Ainda que façamos certo, Ele vê. E para mim o mais esperançoso de tudo é o verso, meus irmãos, que nós acabamos de ouvir. Que Jesus mesmo vai aperfeiçoar. Ou seja, o que passamos é para aperfeiçoamento. O Senhor vai confirmar. Fique tranquilo, não passamos por prova nenhuma sem saber o porquê da prova. O Senhor vai fortificar. Você não está vencendo porque você é bom ou porque você é melhor. Você está até aqui é pela graça e pela misericórdia do Senhor. Mas no final Ele vai te fortalecer. Ou seja, passamos pela prova, mas terminamos a prova, terminamos cheio da força do Senhor e vidas serão acrescentadas pelo nosso testemunho. Termino aqui. Deus vê o que fazemos, Deus vê o que nós não vemos, Deus vê o que nos abala, mas Ele vê aquilo que Jesus fez. Porque nós não estamos aqui, nós não estamos na presença dEle por merecimento nosso.
Nós estamos aqui porque um dia o nosso Senhor Jesus deixou todo o esplendor da sua glória. Ele veio, ele viveu no meio de tantos homens. Ele passou por provas, por lutas piores do que as que nós enfrentamos. Ele chegou a morrer, ele entregou a sua vida, mas deixa eu te lembrar, ele ressuscitou. E foi essa mensagem que um dia tocou nos nossos corações. E por isso nós estamos vivos. E nele nós temos vida abundante. E vida abundante não é dinheiro no banco. Vida abundante é a presença de Deus em todo o tempo. É a introdução que o Marcelinho falou, de nós sermos abençoados pelo Senhor. Ou seja, não importa quanto temos, importa com quem nós contamos. E muito mais do que contar com amigos, com médicos, do que contar com a igreja, com a comunidade, nós contamos é com Deus. Ele vê e Ele é o único que pode fazer todas as coisas acontecerem. Quando Deus olha para nós, Ele vê duas categorias de pessoas. Somente duas. Não tem três. Aqueles que estão em Cristo e os que ainda não estão. Nós colocamos a nossa fé e confiança em Jesus. Deus não mais vê a nós ou os nossos pecados, mas Ele vê o seu Filho. E isso é maravilhoso. Porque talvez alguém tenha colocado, como dizem em espanhol, ha metido la pata. Tentou resolver o seu problema sozinho. Tentou fazer as coisas da sua forma e o problema só piorou. Mas deixa eu te lembrar que hoje a mensagem que nós pregamos é que Jesus é a solução para a sua vida. Ele é a solução para todas as nossas vidas. Quando colocamos as nossas confiança nele, ele não vê os nossos pecados, ele vê Jesus. Colossenses 3:3 diz assim: porque já estáis mortos. Aleluia. Eu não consigo ver morto sofrendo, gente. Por mais, olha gente, por mais pobre que seja, por menos condições que esteja, vai ter um enterro digno ainda. Eu não consigo ver um morto se debatendo. E Colossenses está falando, porque já estáis mortos. Olha, nós que estamos no Senhor, nós já morremos, gente. E o que pode nos tocar? O que pode ser fatal para nós? O pecado, sem dúvida. Mas o que pode ser? E ainda para o pecado tem solução. A solução é Jesus. Mas nós já estamos mortos e a nossa vida, ela está escondida com Cristo em Deus. Então, além de nós estarmos mortos para esse mundo, nós estamos escondidos, meus irmãos. E isso significa que o mal mesmo, ele não nos toca. Nós não sabemos o que é desespero. Por pior da situação que nós enfrentamos, nós não sabemos, meus irmãos, quais são essas lutas que estão sendo travadas nas regiões celestiais. Nós não temos ideia. As piores já estão sendo vencidas ali. Então aqui, meus irmãos, é a nossa parte de buscar a presença de Deus e saber que Ele quer fazer coisas novas em nossas vidas. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Você não pode se manifestar com Ele em glória se a sua vida não estiver escondida com Cristo em Deus. E essa é uma pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos: aonde que nós estamos? Talvez você esteja vivendo uma vida sozinha, pensando que você pode ser uma pessoa boa, honesta, e que está o suficiente. Meus irmãos, ser bom e honesto não te leva para o céu. Quem te leva para o céu é Jesus. Ele é o único caminho até Deus. É só Jesus, não é comportamento. Você pode ser a pessoa mais honesta da vida, não adianta. O que adianta é dizer: Senhor, eu reconheço que Tu és o Filho de Deus e eu quero ter um relacionamento com Deus. E hoje é o dia para você tomar essa decisão na sua vida. Então, uma pergunta, como Deus me encheu de pergunta: o que Deus vê quando Ele te vê? Ele vê um filho ou vê uma criatura? Porque nós só somos filhos se nós aceitarmos Jesus. Senão nós somos criaturas de Deus. Ele vê Cristo por causa da sua fé e confiança no seu sacrifício, de sua morte em seu favor. Ele morreu para que eu e você tenhamos vida e vida em abundância. Você consegue ver essa vida em ti? Você consegue olhar para você e ver assim: Jesus está dentro de mim? Ou ele vê alguém seguindo as suas próprias regras, as suas próprias opiniões?
Que esse seja o dia para o verdadeiro problema da sua vida ser solucionado. Seu problema não é trabalho, seu problema não é dinheiro, seu problema não é relacionamento, seu problema é a eternidade. E a minha pergunta é essa: onde você vai passar a eternidade? Com esse Deus que tudo vê? Ou relembrando que um dia Ele te viu e você não abriu seu coração para Ele? Eu sei disso, meus irmãos. Deus vê, e o que Ele vê é certo. Deus nunca teve problema de visão dupla. Deus não precisa de óculos. O que Deus vê nunca será uma miragem, uma imagem distorcida. Então, se você não conhece este Deus que você se importa, esse Deus que se importa com você de uma forma pessoal, eu quero te convidar a conhecê-lo nessa manhã. Quero te convidar a se render a Ele nessa manhã. Ele é tudo o que você precisa. E muito mais do que nós todos aqui merecemos. Mas talvez, se você o conhece e está passando por tantas dificuldades que são adversas, eu quero que você termine esse culto com confidência. Aquela confidência que você teve que ia dar tudo certo quando você mudou para a América. Ninguém aqui chegou aqui pensando que ia ser pior que o Brasil. Ninguém. Todos nós, independente do caminho, alguns aéreos, outros terrestres, outros pelo rio, não importa. Chegamos. Há um propósito de Deus pelo qual estamos aqui. Nós chegamos aqui com confidência. Enfrentamos o que enfrentamos, pensando, Deus tem o melhor para mim ali na frente. Chegamos aqui sem falar bom dia, boa tarde, boa noite. E olha onde que Deus nos colocou. Olha a casa que você mora. Olha o carro que você dirige. Pastor, é o pior do estacionamento. Eu deixei lá na entrada do terreno. Olha o ônibus que eu estou tendo que usar. Estou tendo que pedir carona para vir para a igreja, pastor. Aí eu vou te lembrar o que você pode agradecer, então, ao invés de ficar se lamentando. Deus te deu boca para pedir carona, você fala. Glória a Deus, tem alguém que ouve e tem carro para te trazer para a igreja. Louvado seja o Senhor, meus irmãos. Pela casa que nós moramos, pode não ser a mais bonita, mas tem vizinho rico que não tem a paz que eu tenho. Posso não ter os melhores móveis, meus irmãos, mas quando eu me assento na mesa, tem alguém que se assenta comigo. E essa presença muda todas as coisas. Nós temos muito que agradecer ao nosso Deus. Nós podemos ter passado uma semana que talvez mais descansamos do que trabalhamos, mas deixa eu te lembrar, Deus foi o suficiente. Ele tem sido provedor, ajudador, tem nos guardado, tem nos ajudado. Meu convite é para a gente que conhece esse Senhor. Termine esse culto com confidência, com a certeza de que Ele continua vendo. Eu sei que hoje tem milagres no nosso meio, talvez tenha milagres em casa. Talvez tenha alguém em casa pulando na frente da tela do computador, celebrando porque chegou o cuidado do Senhor, chegou o toque do Senhor. Eu saí da minha casa essa manhã, meus irmãos, com alegria, porque eu sei que hoje é dia de milagre. Não é para a gente celebrar o Memorial Day, lembrar dos mortos, não. É final de semana para a gente lembrar que o nosso Cristo está vivo, que Ele continua olhando pelo seu povo, que Ele continua cuidando do seu povo. Quero que você saia daqui com essa certeza, que Ele continua te vendo, que Ele vê tudo o que você faz e continua se importando com você de uma forma que só Ele pode. Meus irmãos, esta semana começa com um dia de descanso. Acho que ninguém aqui amanhã trabalha, e quem trabalha, Deus te abençoe. Mas deixa eu te lembrar que o nosso Deus não descansa. 24 horas por dia. Ele não chega a dar uma pescada, sempre com os olhos abertos, seus ouvidos prontos a nos ouvir e suas mãos estendidas para abençoar o seu povo. Que essa seja a semana
Que o Senhor nos encha com a sua bondade e misericórdia. E que nós possamos mudar a nossa visão. Que aquilo que nós estamos vendo não é aquilo que Deus está vendo. Então tem milagre para as nossas vidas.